Palavra de vida eterna de quarta-feira, dia 3 de junho. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe a ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bem, a palavra de Deus hoje, ela nos traz aí mais uma pegadinha, mais uma armadilha que querem armar aí, montar para Jesus, né? E agora a respeito da ressurreição. Lembrando que quem faz uma pergunta agora são os saduceus, que dizem que não existe a ressurreição. Então eles pegam uma lei lá do Antigo Testamento, uma lei de Moisés, chamada Lei do Levirato, que diz que se um homem não der descendência a uma mulher, morrer antes, o irmão dele deve assumir a mulher para dar uma descendência. E eles colocam então um caso. Olha, a mulher teve 7 maridos, 7 irmãos. Nenhum deles deu descendência. Essa mulher também morre. E aí, depois, na outra vida? Essa mulher vai ser mulher de quem? Qual dos irmãos será o marido dela? E aí colocam essa situação para Jesus. E Jesus, ele vai responder quase que debochando deles. Olha, vocês estão enganados, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês ficam falando asneiras. Primeiro, que na outra vida as coisas serão completamente diferentes, é outra realidade. Aqui existe sim casamento, relacionamento do homem, da mulher, mas depois que morrerem, na outra vida, isso não existe. Isso é outra dimensão, é outra coisa. E no que diz respeito à ressurreição dos mortos, e aí Jesus cita também uma passagem do Antigo Testamento, da sarça ardente, em que ele diz, olha, lembram que Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O que me chamou a atenção neste texto hoje é justamente o fato de que Jesus, ele diz por 2 vezes, vocês estão enganados, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A ignorância. Quantas vezes nós somos ignorantes quando nos deparamos com a palavra de Deus, quando nos deparamos com algum assunto referente à fé, referente à palavra, referente à doutrina.
Como muitas vezes nós não conseguimos dialogar, conversar sobre questões de fé, ou deturpamos alguma passagem da palavra, não é? Às vezes para benefício próprio, para se justificar, enfim. O convite da palavra de Deus hoje pode ser esse. A motivação para a gente buscar conhecimento, conhecer mais a palavra, conhecer mais a Deus, conhecer mais o poder de Deus através da palavra, conhecer a doutrina, conhecer a nossa igreja, buscar, né, ter sede de conhecimento. Pensar um pouquinho nisso hoje, pedir a luz aí do Espírito Santo para que possa nos conduzir, cada vez mais a gente possa saborear mais a riqueza de Deus, né? Então que Deus possa... tanto é que a primeira leitura, ela vai dizer justamente isso, né? Ela vai dizer, São Paulo a Timóteo, vai dizer para a sua comunidade, reavivai a chama do dom de Deus. Reavive a chama, esse amor de Deus. Então que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.